Olá, continuamos o nosso estudo sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos em Mateus capítulo 7. No verso 1, Jesus está dando continuidade ao seu ensinamento, à sua fala. Ele estava nesse momento ensinando os discípulos e aqueles que o ouviam. E Jesus vai falar em Mateus 7, verso 1, de uma forma muito enfática, muito veemente. Ele vai dizer assim: não julgueis. Me chama a atenção essa forma como Jesus fala. Ele poderia ter amenizado a fala dizendo assim: procure não julgar, não é? Faça por onde não emitir um julgamento, não se envolva em julgamentos, procure, evite julgar. Mas o Senhor, Ele nos orienta de uma maneira muito direta: não faça, não julgue. E aí Ele vai dizer por quê, para não ser julgado. E no verso seguinte, no 2, ele vai dizer assim: porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também a vós, com a mesma medida. Então é um assunto sério, é um assunto delicado e que Jesus, ele é muito firme na orientação que ele nos dá. Não faça, não julgue. E a gente vai ficar pensando, né, o porquê desse direcionamento tão firme do Senhor Jesus. Sabe, o julgamento, ele sempre produz uma sentença, seja condenatória ou seja de absolvição, mas ao final do julgamento sempre há uma sentença, sempre vai haver uma ação, né, subsequente ao julgamento. E o que acontece? A gente não tem sobre o próximo o conhecimento total, amplo e necessário para exercer um julgamento. Nós conhecemos o nosso próximo superficialmente, naquilo que ele nos permite conhecer, assim como nós somos conhecidos somente o quanto permitimos que nos conheça. E sabe, hoje eu pensava sobre esse assunto, de o quanto conhecemos o outro, seja em todos os relacionamentos, pai e filho, casal, amigos. O conhecimento um do outro nunca é total, nunca é amplo. E às vezes a gente também não se conhece tão profundamente. Quantas vezes nós reagimos a uma situação e depois a gente chega à seguinte conclusão: eu não sabia que eu era capaz disso, seja de forma positiva ou de forma negativa. Quer dizer, nós também não nos conhecemos o bastante e também não conhecemos o nosso semelhante. Então nós não podemos emitir sobre ele, sobre uma atitude dele, um juízo de valor, se nós não temos esse conhecimento amplo. Seremos injustos se julgarmos o nosso próximo. E aí o Senhor nos adverte: não faça, porque se você não tem elementos o suficiente para julgar, você pode errar na sua sentença. E você vai magoar e vai ferir o seu próximo. E vai ser dessa mesma forma que você vai receber. Eu creio que todos de nós já fomos julgados em algum momento da nossa vida por uma atitude, por uma ação ou por uma reação. E nós sabemos o quanto dói ser julgado de maneira indevida. As pessoas que nos julgaram, ou a pessoa que nos julgou, ela com certeza não tinha todos os elementos para nos julgar. E nós sabemos o quanto é doído quando nós recebemos uma sentença injusta. Então, o Senhor está falando, em suma, assim: não magoe, não faça algo que possa magoar o seu próximo, porque um dia você vai receber de volta, vai te ferir também, né? Sabe, aquele direcionamento do Senhor Jesus sempre para que a gente tenha uma vida de comunhão um com o outro. E não julgar também é ter comunhão com o próximo, né? Quando a gente vir o nosso próximo praticando algo, agindo de alguma forma, a gente não compreende, a gente não tem os motivos todos, as razões, os porquês, a gente não tem esse conhecimento. Então a gente não pode julgar, a gente deve se abster de julgar. A gente deve entregá-lo a Deus, porque Deus é o único que nos conhece em nossa integralidade. Ele pode nos julgar, porque Ele conhece nosso coração, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Ele sabe de tudo de nós. Então Ele é o único que pode nos julgar. E aí o Senhor nos adverte: não faça isso, porque fazendo isso você vai ferir o seu próximo. E o que vai acontecer na lei da semeadura, né? Você vai semear uma injustiça e você vai colher lá na frente uma injustiça, porque também nos julgarão, né? Quando a gente vai julgar, a gente também vai ser julgado de alguma forma. Fica da parte do nosso Senhor Jesus o mesmo direcionamento
porque ele desde o princípio falou, né? Ame, procure viver em comunhão, procure viver em paz. E quando a gente não julga, a gente não fere, a gente não machuca, a gente não planta uma dor que vai voltar para nós e seremos também feridos, seremos também magoados. Que a gente possa ouvir o nosso Mestre, que a gente possa ouvir e acolher essas palavras em nosso coração e praticá-las, para que a gente possa semear dessa forma boas sementes e com certeza termos boas colheitas. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.